Oi, pessoal! Agora, como o Clube do Samuca, a gente vai começar a dar mais dicas, compartilhar mais ideias de como que vocês podem aí fazer os devocionais na casa de vocês e aproveitar melhor os materiais que vocês receberam. Então, hoje eu quero abordar com vocês alguns complementos, algumas ideias do que vocês podem fazer com a caixa A Perfeita Criação. Essa caixa da perfeita criação, a gente focou em trazer muito ali o que foi feito em cada dia e o propósito de cada coisa criada, né? Então a gente falou um pouquinho sobre a luz, né? Como é que ela auxilia a nossa vida, como é que ela auxilia no processo de fotossíntese, por exemplo. A gente falou sobre os luminares, né? Que eles servem para fazer essa divisão de dias, tempos, né? Divisão da noite, enfim. Então, cada coisa que a gente apresentou ao longo do dia, de cada dia da criação, a gente explicou, trouxe ali da perspectiva do guia, qual que é o propósito dessa criação. Então, por isso que a caixa chama a perfeita criação, cada dia uma coisa criada e cada coisa criada com um propósito. Mas hoje eu quero trazer para vocês algo complementar, que inclusive eu fiz em casa e que eu acho que vai trazer muita robustez assim, para uma compreensão das crianças em relação a Cristo, né, a Jesus. A gente sabe que Jesus estava ali desde a criação, né, a Trindade já se apresenta ali desde a criação, né, o Deus Criador, Deus Pai, o Espírito que se movia sobre as águas e Jesus o Verbo, né, a palavra pelo qual tudo que foi criado se fez. Mas quando eu fiz a devocional aqui com as crianças, com as minhas filhas, eu trouxe um complemento de apontar para Jesus em cada dia da criação como ele é trazido, né? Como a gente pode fazer uma correlação com as outras formas que Jesus ele se revela ao longo da Bíblia. Então essa é a ideia complementar que eu vou dar para vocês, caso vocês queiram abordar e aproveitar isso em casa e também até para fazer um estudo para vocês que são pais também. Vou começar aqui pelo primeiro dia, né? Então, aqui a palavra fala que Deus disse: haja luz. E a Bíblia nos revela que Jesus ele é a luz do mundo. Então, no primeiro dia, né, a gente pode trazer essa questão de que Jesus escolheu se revelar como a luz, porque é Ele que traz a clareza para a nossa vida, é Ele que ilumina a nossa vida, é Ele que tira as trevas, a escuridão, o pecado de dentro de nós. Assim como Ele tirou o caos, né? Quando trouxe a luz, ela fez revelar tudo que era sujeira, tudo que era caos, toda a maldade. Jesus vem com a luz para trazer essa clareza, né? Então foi a forma que a gente também correlacionou Cristo, Jesus, desde o primeiro dia da criação. E no segundo dia fala, né, que haja as águas, haja o firmamento, a separação das águas. E aqui no segundo dia eu falei muito com minhas filhas sobre Jesus, a água viva. Né? Então, a separação das águas, ela também pode conotar uma vida separada a partir do momento que a gente escolhe ter Cristo, né? A partir da hora que a gente se arrepende e fala que nós aceitamos o Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador. Então, a separação das águas também pode remeter a uma separação que a nossa vida tem em relação à vida do pecado, em relação à vida que não está centrada em Cristo, né? E a partir do momento que nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós somos separados por essa fonte de água viva e nós passamos a ter a vida eterna. É uma fonte onde a vida nunca, nunca, nunca terminará. E quando a gente olha, então, para o terceiro dia, fala, né? Cubra-se a terra com vegetação, plantas e deem frutos, enfim. Nesse terceiro dia, o que eu abordei com a Bia e com a Estela foi a correlação de Jesus com uma videira verdadeira. E aí falou sobre frutos, né? Falou sobre sementes. Então eu fiz essa correlação de que no terceiro dia Jesus trouxe vida, né, em forma de fruto, em forma de vegetação. E ele se apresenta como a videira verdadeira, onde nós devemos permanecer, onde nós vamos frutificar. Então eu falei muito para elas que uma planta sem estar, né, sem estar na terra, sem estar num caule, né, sem um fruto, né, uma maçã, sem estar numa árvore, sem ter uma raiz, ela não cresce, ela não frutifica. E é assim que Jesus também escolhe se revelar no terceiro dia, né, como a videira verdadeira, onde nós cresceremos, onde nós germinaremos, onde nós frutificaremos. Bom, agora aqui no quarto dia, né, que Deus faz os luminares, fez o sol, as estrelas, a lua. Aqui, acho que vocês já vão adivinhar, mas eu trouxe a questão de Jesus ser a estrela da manhã, né, a estrela que brilha. Então, eu lembro que eu falei muito, eu tô passando por um momento, né, de doença física, e a Beatriz trouxe a questão, né, de que, poxa, mamãe, mas tem dia que você tá triste, e aí a gente ora para Jesus te curar, ele não te curou, e aí eu falei para ela, filha, Deus não tem o dever, né? Ele não tem a obrigação de me curar. Mas a gente sabe que por mais que a gente fica triste ali um tempinho, a palavra fala que a alegria vem para amanhã, porque Jesus é a estrela da manhã. Então a gente é temporário
contrário, né, a nossa dor, a nossa tristeza, porque quando a gente olha para um dia amanhecendo, o sol nascendo, né, brilhando, resplandecendo, a gente sabe que a gente tem um novo dia em Cristo, porque Ele é a estrela da manhã, né? É Ele que traz a novidade, o renovo, né, para as nossas vidas. Então, no quarto dia, eu abordei essa questão de Jesus como a estrela da manhã. E aqui eu acho que eu até vou aproveitar para fazer um parênteses, né? Porque no quinto dia, Deus criou as aves, né, que voam, né, os animais, né, que voam, os animais marinhos, e foi o dia que eu não consegui fazer uma correlação, né, com nenhum animal, como Jesus, mas eu trouxe assim, e todos os dias da criação, Deus falava que era muito bom. Então, no quinto dia eu falei assim, e Deus viu que tudo que Ele criou era muito bom. E aí, como é que a gente remete para Cristo, né? Porque Cristo é amor, Ele é bondade, Cristo é a melhor coisa que nós podemos ter na nossa vida, né? Então também pode ser a correlação do quinto dia como tudo que nós precisamos, tudo que nós ansiamos, nós somos plenamente, né, saciados em Cristo, né? Então isso foi o que eu abordei no quinto dia. E agora no sexto dia, eu fiz duas correlações. A primeira, né, com animais domésticos, eu trouxe ali Jesus, o Cordeiro, né, de Deus, que tira o pecado do mundo. Então daqui a pouco chega a Páscoa, então dá para fazer também uma correlação como o Cordeiro Pascual, mas acho que nesse primeiro momento é trazer essa visão de Jesus o Cordeiro, né? Que é por meio do sangue dele, que nosso pecado, o pecado é tirado de nós, né? Que nós somos redimidos, mas eu também fiz uma correlação com Jesus como homem, né? O Deus que se encarnou e viveu no meio de nós, nos mostrando, nos ensinando como que nós deveríamos viver. E aí, as minhas filhas têm 6 e 4 anos agora, né, respectivamente. Quando eu fiz o devocional, elas estavam com 5 e 3. Eu não abordei ali a questão de Jesus ser o segundo Adão, mas para crianças mais velhas, né, eu acho que ali a partir talvez de uns 8, 10 anos, daria também com certeza para vocês abordarem, né, Jesus como o segundo Adão, né? Então mostrando que aquilo que Adão não cumpriu como o primeiro homem, né, criado, Jesus veio ali mostrar, né, essa vida plena, essa vida de santidade, essa vida conectada, né, verdadeiramente alicerçada no plano que Deus tinha para a criação, quando Ele fez o homem para glorificar, para resplandecer ali a sua glória. Então também fica um complemento aí a mais para vocês trabalharem como Jesus, né, o segundo Adão, Jesus encarnado, mostrando para gente então como que se deveria viver essa perfeita criação que Deus fez. Então é isso que eu queria trazer de dicas para vocês, de complemento para o devocional de vocês, e espero que ajude, que vocês possam aí aplicar na casa de vocês e trazer mais conhecimento, né, para as crianças ali, para que elas possam crescer espiritualmente. Por fim, eu queria falar um pouquinho do livro, né, que a gente escolheu. Eu escolhi o livro Diferente Como Eu. Eu gosto muito de poemas, né, para quem enfim, já pegou, né, já recebeu um livro meu, enfim, sabe que eu gosto muito de poesia, eu tento sempre trazer rimas, então esse é um conto rimado, mas também que mostra que indiferente, né, das nossas particularidades enquanto pessoas, todos nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então a escolha desse livro foi para trazer de fato isso, né, essa questão também da diversidade, mostrar que não importa, né, fisicamente como a gente vê uma pessoa, até mesmo cognitivamente, né, se essas crianças têm alguma necessidade, né, alguma deficiência, todos nós somos a imagem e semelhança do nosso Criador. Então, por isso que eu escolhi esse livro, ele tem essa conotação cristã de de nos mostrar como Imago Dei, né, reflexo ali a imagem de Cristo, de Deus, mas também é um conto em forma de poema, né? Ele tem uma questão de conto sequenciado, que eu acho que é muito legal para quem faz leitura em voz alta e também para crianças que estão aprendendo ali foneticamente se desenvolvendo na leitura. Então, até só para explicar como é que eu escolho os livros para vocês terem aí uma base do porquê eu escolho alguns títulos algumas vezes. E é isso, família. Que Deus abençoe a casa de vocês, a vida de vocês, dê inspiração diária para que vocês possam estar ministrando ao coração dos seus filhos e até a próxima. Beijo!